Olá, turmas. Bem-vindo a mais uma aula de História. Aqui é o professor Milton. Na aula de hoje, vamos estudar o capítulo 6, Expansão Territorial, página 68. Na imagem, é possível ver o Monumento às Bandeiras, uma obra de Victor Becheret, localizada em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Vamos entender o porquê dessa importante obra localizada em São Paulo. No mapa, na página 69, temos o título Povoamento, a marcha da colonização. Então, após a chegada dos europeus, dos portugueses, ao território americano, onde se tornaria o Brasil, você vê no mapa a marcha do povoamento e urbanização no século XVI. Os portugueses vão se situar no litoral brasileiro, na margem ali, na costa atlântica brasileira. Aí você vê no mapa, na cor roxa, áreas provavelmente sob influência das cidades e vilas, e uma cor laranjada, áreas conhecidas e povoadas de maneira mais ou menos estável. Então você vai ver os portugueses ao chegar no Brasil, eles vão fundar uma série de vilas e pequenos núcleos populacionais. Natal, Olinda, São Cristóvão, Salvador, Ilhéus, Santa Cruz, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, são uma das vilas e pequenos núcleos urbanos criados no interior do Brasil no início do povoamento. Então, o povoamento ele se dá pelo litoral, povoamento litorâneo, fundação de pequenas vilas e pequenos povoados a partir do século XVI e século XVII no interior do Brasil. Então você tem o segundo tópico, interiorização do povoamento. Isso vai se dar graças a uma série de expedições idealizadas por exploradores, expedições militares, patrocinada pelo governo. Então você tem essas chamadas bandeiras, está em negrito, que percorriam o sertão, aprisionando indígenas, escravizando e escravos africanos, fugitivos. Então você tinha também a participação de jesuítas missionários que fundaram várias aldeias para catequizar indígenas, e você tinha também os atores, a figura dos atores sociais, os criadores de gado, que criavam banho em campos abertos ali também. Seguindo, nós temos novamente mais dois mapas, a marcha do povoamento e urbanização no século XVII, e você percebe no mapa já a formação de uma densidade urbana, ou seja, a criação de mais núcleos urbanos, criação de mais vilas, de mais núcleos populacionais, surgimento de algumas cidades, surgimento já de alguns territórios que se tornariam estados, principalmente no litoral, na região do Nordeste e na região do Centro-Oeste do Brasil. Então, avanço para o Norte e para o Nordeste. Após a fixação no litoral brasileiro, esses povoadores vão migrar para o Norte. Então, vai surgir ali a cidade de Belém, vai surgir outras cidades na região norte do Brasil. Seguindo, então, avanço para o oeste brasileiro, esse bandeirismo, expansão patrocinada por particulares, esses bandeirantes eram pessoas que estavam à procura de escravizar indígena e tinham também bandeiras que tinham a função de buscar metais preciosos, eram as bandeiras de prospecção. Então você tinha, segundo os historiadores, 3 tipos de bandeira ou bandeirismo: de apressamento, dedicava-se à captura de indígenas para vendê-los como escravo. Aí você tinha outro tipo de bandeira que era o sertanismo de contrato, que dedicava-se ao combate de rebeliões indígenas e captura de escravos negros fugitivos, e de prospecção, que eram as bandeiras que buscavam metais preciosos. Seguindo, então, nós temos aqui
bandeiras de apressamento, essa que eu falei agora há pouco, que buscavam capturar indígenas, né? Os negros da terra, segundo esses colonizadores. De modo geral, a concentração do bandeirismo na região está vinculada ao declínio do negócio açucareiro, né? A princípio, os bandeirantes capturavam indígenas em regiões próximas de São Paulo, depois foram avançando para o interior, para o mais distante, e você tem aqui embaixo o sertanismo de contrato, as bandeiras que se dedicavam a chamado sertanismo de contrato, pertenciam em geral a Salvador, partiu em geral de Salvador, Recife e Olinda. Então, importante entender isso. Na sequência, bandeirismo de prospecção, ou seja, as bandeiras que buscavam encontrar metais preciosos. Você tem então aqui, dentre as principais bandeiras que descobriram jazidas de ouro no Brasil, destacam-se as expedições comandadas por Antônio Rodrigues Arzão, né, que descobriu ouro nas Minas Gerais, Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro no Mato Grosso, e Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro no Goiás. Seguindo então, nós vamos ter aqui as missões jesuísticas. Sabemos que junto com os colonizadores portugueses vieram os indígenas, vieram os missionários jesuítas, que tinham a função de catequizar os indígenas, e você vê no mapa locais no Brasil onde eles fundaram missões com a intenção de catequizar os povos indígenas aqui no Brasil. Então você vê as missões jesuítas desde a chegada ao Brasil na colônia em 1549, os jesuítas dedicavam-se à catequização dos indígenas. Para realizar essa tarefa, eles fundaram aldeias ou missões em terras concedidas pelo governo. Nos aldeamentos, os jesuítas ensinavam a doutrina católica, a língua portuguesa e entre outros aspectos da cultura europeia. Então é importante entender isso aqui. Então nós temos aqui nessa página a revolta de Beckman, né? Durante o período colonial houve diversas revoltas, uma das mais conhecidas é a revolta de Beckman. Essas divergências geraram uma série de conflitos, como a chamada revolta de Beckman, na época da União Ibérica, na época que Portugal estava atrelada à Espanha, né? Os jesuítas conseguiram com a metrópole a edição de normas que proibiam o ataque e a escravização de indígenas. Então você vai ver que no Maranhão, em 1650, né, você vai ver que vai ter uma série de crises econômicas, e essas crises vai levar a rebeliões, a revoltas. Um grupo de senhores de engenho maranhenses, liderado por Manuel Beckman, por isso que tem o nome Revolta de Beckman, vai organizar essa revolta aí contra os colonizadores. Apesar da reação severa, a metrópole mudou sua política na região. Então, teve algum saldo aí a revolta de Beckman. Seguindo, nós temos aqui, então, a questão da pecuária, o povoamento do sertão nordestino e do sul. Então, vamos dizer que no sul se instalou uma série de fazendas de criação de gado. Então, nós temos a pecuária muito presente no Nordeste brasileiro, em várias regiões do Nordeste. Então, a prática da criação de gado que fornecia carne seca, né? Em uma época que não havia refrigeração para conservar a carne. Uma prática também, as estâncias na região ali do sul do Brasil, Rio Grande do Sul e outros estados, criação de gado, e o trabalho era realizado pelo capataz, pelos peões, a maioria às vezes brancos ou indígenas mestiços, e aí você usa essas instâncias também para a produção da carne. Então nós temos aqui algumas expressões, né, que contextualizam esse momento da expansão territorial provocada pela pecuária ali nas regiões que eu citei agora há pouco. Seguindo, nós temos então aqui alguns
tratados e fronteiras, os acordos internacionais sobre o território colonial. Então, da medida que os portugueses foram avançando nesse território americano, formando o Brasil, os portugueses tiveram que assinar uma série de tratados, né? Às vezes tratado com a França, às vezes um tratado com a Espanha, para estabelecer os limites, as fronteiras, até onde ia o território português, até onde era o Brasil. Então, Tratado de Utrecht, em 1713 e 1715, o primeiro tratado assinado entre representantes de Portugal e da França, né? Um outro tratado, o Tratado de Madrid. Outro tratado, Tratado de Santo Ildefonso, assinado por representantes de Portugal e Espanha, também definindo a fronteira entre os países. E o Tratado de Badajoz. Ok? Bom estudo.